Meu nome é Fábio Simões, sou instrutor da Escola Senai Conde José Vicente de Azevedo. A gente faz esse treinamento lá para o pessoal na área automotiva. Hoje a nossa palestra, vamos falar um pouquinho aí sobre Comorreio para veículos leves. O que são veículos leves? São as picapes utilitárias aí para o veículo, né? Hoje, vans, minivans aí que estão sendo utilizadas no mercado aí e chegando para a oficina independente. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse sistema para vocês. Para começar a falar de Comorreio, nós temos que lembrar sempre os tempos do motor, não é isso? Primeiro tempo, admissão. No diesel, admite só ar. Sim? Mas no cicloto também. Só que o momento de injeção é diferente. Tem o momento da compressão, onde no diesel eu tenho que aquecer o ar para ele chegar na temperatura ideal, para na hora que o diesel for injetado, ele entrar em autocombustão. E aí o nosso momento mais esperado, momento de trabalho, momento da combustão, onde o ar em alta temperatura encontra-se com o diesel atomizado ou pulverizado, ele se inflama. E vai criar o quê? Um momento de expansão, não é isso? Queima. Onde eu vou ter um aumento de pressão na minha câmera, fazendo com que o meu trabalho em cima do pistão seja maior. Onde eu vou ter realmente trabalho e manter a rotação do veículo. Ou fazer com que o veículo entre em funcionamento. E aí nós temos o tempo de escapamento, onde os gases queimados vão ser expelidos para a atmosfera. Para isso tudo acontecer, nós temos alguns trabalhos a ser feitos, né? Onde meu sistema de alimentação, está aí minha arquitetura, né? Parte hidráulica dele, onde o combustível vai sair lá do tanque, vai com uma bomba de alta pressão, da bomba de alta pressão ele vem para o tubo comum, conhecido como Comorreio. Eu tenho sensores, eu tenho os meus atuadores, que são os eletroinjetores, né? No diesel, nós podemos ainda chamar de injetor. Mais para frente vocês vão entender o porquê, porque ele ainda funciona mecanicamente, tá? E aí todo mundo que vai fazer todo o controle, os sensores que vão informar o módulo qual que é a necessidade ou qual é o volume devido ao cálculo que eu tenho que injetar para aquele motor continuar em funcionamento. Para isso eu tenho, no diesel, para chegar àquela alta temperatura, todo o meu sistema funcionar, eu tenho que ter o quê? Uma alta taxa de compressão no diesel? Sim ou não? Estamos mudando essa concepção, pessoal. Por quê? Comorreio primeiro saía lá com 21, 24 para 1. Hoje, os mais modernos, 17 para 1. Um dado fresquinho para vocês. A mais nova caminhonete aí, saindo com 15,5 para 1. 15,5 para 1, nós podemos aí calcular ela como uma taxa de GNV, né? Um GNV anda com 16 para 1, para andar 100% de GNV. Então um diesel hoje aí com a alta pressão está com 15,5 para 1. Tá? São as picapes mais novas aí que passei de 1.800 bar para 2.000 bar de pressão, que a gente vai chegar lá. Com essa temperatura, com essa taxa de compressão reduzindo, eu consigo fazer o quê? Eu consegui aumentar a pressão, estabilizar mais meu motor, abaixar a minha taxa de compressão e com isso eu consigo reduzir o ruído, que era o principal agravante, onde os clientes vamos dizer assim, né, de rua, né, para veículo de passeio, não adquirem veículos diesel, né, por ruído, fumaça preta. Então tinha agravantes que o cliente não pega. Hoje, com as novas tecnologias, já está sendo um item de bastante uso. A esquemática hidráulica, onde eu tenho, dependendo da montadora, eu posso ter ou uma bomba elétrica com pré-filtro, ou uma bomba
mecânica de transferência, tá? Ou eu tenho uma bomba elétrica ou uma bomba mecânica de transferência. Que transferência? Onde eu vou transferir o combustível do tanque para a bomba de alta pressão. Veículo que eu tenho bomba elétrica, eu consigo fazer a manutenção tranquila. Veículo que eu tenho a bomba mecânica não acoplada à bomba de alta pressão, eu também consigo fazer manutenção tranquilamente. Bomba de palheta ou de engrenagem que está acoplada à bomba de alta pressão, dependendo da montadora, ela não dá reparo. Eu tenho que trocar a bomba completa, tá? Lógico, até quando? Vai devagar, né? Passo a passo, tudo bem? Da bomba de alta pressão, vai alimentar meu tubo comum. Meu tubo comum, eu vou ter uma válvula reguladora de pressão, de limitadora de pressão, né, que não vai deixar ultrapassar os 2.000, 2.100 bar. E eu tenho os meus injetores. Na parte hidráulica, a gente costuma sempre brincar, né? Para sair da bomba de alta pressão, chegar no tubo reio, do tubo reio para o bico, eu tenho o quê? Tubulações. E essas tubulações são acopladas por porcas. Nessa tubulação eu tenho um ângulo de acasalamento junto com o bico, junto com o reio ou junto com a bomba. Posso manusear de qualquer jeito essa tubulação? Pode entortar? Pode apertar à vontade? Preciso vedar. Pode? Né? Já que eu preciso vedar, eu vou apertar, não é isso? Não posso, né, senhores? Eu tenho que usar uma ferramenta tubular, onde eu posso acoplar um torquímetro. Se eu apertar demais essa tubulação, eu posso ter alguns agravantes. Primeiro agravante, nós estamos falando de hidráulica. Se eu alterar o diâmetro desse tubo, eu altero todo mundo dentro do meu sistema hidráulico, né? Porque eu vou alterar a área, eu altero pressão, eu altero volume, eu altero todo mundo. Então eu posso estar colocando um defeito no sistema que eu não vou conseguir depois de identificá-lo. Tá? Então essa parte hidráulica é fundamental. Não sai colocando a chave lá e apertando de, né? Mecânico gosta, né? Nós mecânicos gostamos, né? Põe a... Não, mas dá uma vazadinha, dá uma apertadinha um pouquinho mais que vai legal, né? Vai não, hein? Tá? Então, tomar muito cuidado com essa parte aí de aperto. É muito comum dar esse defeito, tá? Nós temos aí várias passagens aí em montadoras, pelo nosso conhecimento, e que o pessoal troca muito bico, muito bomba, fala, deu defeito, aí vê, o carro já fez várias manutenções e o cara deformou a tubulação. Era só ele trocar a tubulação e o carro resolvia o problema. Na minha válvula de segurança, eu vou ter a limitação. Por exemplo, eu tive um problema que um bico aqui está travado. A minha bomba continua mandando o mesmo volume e o bico não vai se injetar. Esse volume não vai ser consumido. Eu vou ter um acréscimo de pressão toda vez que eu passar nele. Se ultrapassar a pressão máxima aí que está limitada na mola, ele abre e abre o retorno. Além disso, no bico injetor eu também tenho um retorno. Nós vamos ver na hora que a gente mexer parte elétrica ali, vocês vão ver o seguinte. Para o meu bico injetar aqui, ó, o que eu vou precisar? Só da pressão? Eu vou ter que fazer o quê? Uma diferença de potencial. No nosso caso, diferença de pressão. Eu vou abrir o retorno, a pressão vai cair no retorno. Caindo a pressão do bico interna levanta a agulha injetando o combustível. Tá? Então, bomba, filtro. O AKR é um pré-tratamento para não deixar acumular água aqui, fazer uma troca. Eu tenho a bomba de alta, o tubo do reio e a válvula de segurança e os injetores. Esse é meu circuito hidráulico. Na parte eletrônica, coração do sistema, pedal do acelerador. Meu pedal do acelerador, 2 potenciômetros como
a maioria de vocês já conhece, de 0 a 5 volts, os dois potenciômetros trabalhando em conjunto. Por que a gente fala aqui no diesel, o pedal do acelerador é coração do sistema? Porque é ele que vai mostrar para o módulo o seguinte: qual que é a carga que eu preciso? No diesel eu tenho o corpo de borboleta para abrir e fechar a porta de ar. Tudo que eu tenho de ar disponível, se minha válvula abriu, vai estar dentro do cilindro. Quem vai saber o quanto que eu preciso? Primeiro sensor a informar o módulo é o pedal, que vai mostrar qual é a carga que eu preciso, qual é a porcentagem que eu quero andar com isso. Tá? Então, ele pega aí os dois potenciômetros e faz o cálculo, cruzamento de informação. Um cuidado que eu tenho que ter, as novas gerações de pedais, senhores, eu não consigo medir resistência. A resistência é tão baixa que a própria bateria do multímetro, na hora que eu vou medir a resistência, queima o pedal. Então toma cuidado aí, né? Toro, né? Renegade, né? Cherokee. Toma cuidado aí que se eu for lá, vou ver se o pedal tá legal, vou medir resistência, né? Você colocou o multímetro de resistência, você danificou o pedal. Então tomem cuidado, tudo bem? Segue sempre o procedimento lá que o manual te diz para fazer o teste. Nos outros é normal, né? Tem lá 5 volts, sinal, saída. É tranquilo. Fora isso, eu tenho que tomar cuidado. E aí o meu bico injetor? Onde o meu bico injetor é exatamente essa parte da agulha aqui, onde eu tenho a mola, eu tenho uma haste de acionamento e eu tenho uma placa. Essa placa é onde está acoplada, onde vai ser puxada quando o meu eletroímã for acionado. Nessa forma aqui, ó, como é que o bico está? Injetando ou fechado? No nosso caso aqui, ele está fechado. As duas pressões, né, as duas forças são iguais. Forças iguais, eu não tenho nenhuma resultante. Então, o bico está fechado. Quando eu falo que o bico está fechado, é que o diesel, né, está entrando aqui. A pressão que eu tenho aqui é a mesma pressão que eu tenho embaixo. Pressão para o diesel, picape veículo leves, entrar em funcionamento. 20 megapascal ou 200 bar. Eu tenho que ter 200 bar aqui, ó, na ponta do bico, porque na hora que eu for energizar aqui e essa pressão reduzir, 200 bar é a carga dessa mola que está pré-calibrada para fazer com que a agulha levante e o diesel caia aqui pelos 8 orifícios que tem na ponta. Dependendo da estratégia da montadora, se eu não tiver 200 bar aqui no bico, ele não entra em funcionamento. Só que vamos lembrar que sempre quando eu falo em utilitário picape, algumas montadoras dizem o seguinte: o carro não pode parar. Se eu não tenho os 200 bar aqui, a bomba faz o quê? Ou não recebi o sinal do sensor que a gente vai falar dele. Ah, não tem o sinal do sensor, beleza. O módulo faz o quê? Abre a bomba inteiramente e fala: filho, põe pressão máxima 2000 bar e deixa ela trabalhar, vamos ver o que acontece. Para o veículo não parar. Porque eu posso ter só defeito de um sensor. Se eu tenho só o defeito do sensor, eu vou parar um veículo só por causa de um sensor? Então, vai depender de montadora para montadora. E aqui eu tenho um bico energizado, onde a minha pressão, né, foi energizado, levantou a válvula aqui, abriu o retorno, a pressão superior caiu e a pressão inferior está mais alta. Eu tenho uma diferença de potencial ou diferença de pressão. A pressão que eu tenho aqui vai levantar, vencer a força da mola. Vencendo a força da mola, o volume que está aqui, né? Nesse momento a bomba está recalcando diesel. E esse volume recalcado para cá vai sair pelo orifício. Quando eu tiver volume saindo pela ponta aqui, minha pressão vai subir. Até que ponto? Dependendo da montadora, 1.800, 1.600. Hoje tem montadora trabalhando com picape,
até 2.000 bar. Tá? Uma pressãozinha razoável. Né? Então, vai sair por aqui. Cuidado que eu tenho que ter com os bicos. Qual o cuidado que eu tenho que ter, pessoal? Na hora de montá-los no lugar, né? Vou fazer um reparo, vou fazer uma revisão. Na ponta aqui eu tenho calços. Tenho a arruela de altura de bico ou a arruela de vedação, dependendo da montadora. E às vezes o local para colocar esse calço, esse separador, é de difícil acesso. Nós, mecânicos, fazemos o que, pessoal? Um pouquinho de graxa, põe o calço e monta, né? Pode? Tudo que eu colocar na ponta aqui, pessoal, vamos lembrar que essa ponta está onde? Lá dentro do meu cilindro, né? A alta temperatura aqui é bem alta. Tudo que eu colocar aqui que for a base de petróleo, qualquer, vai virar carvão. Virou carvão, ponto quente, vai criar o que aqui? Carbonização, vai carbonizar a ponta do bico. E vamos lembrar também o seguinte, esse leque que está aqui, ó, ele tem um porquê existir ele, né? O porquê tem que ter esse ângulo, porquê não é um jato só. No nosso caso de Comorrei, eu tenho 8 orifícios, né? E vamos entender o seguinte, para esse diesel entrar lá, eu já tenho ar aquecido, não tenho? Para eu ter uma queima boa, eu tenho que ter uma boa mistura. Então esse ângulo do leque é pré-determinado justamente porque a velocidade que ele vai entrar, ele vai conseguir fazer toda a emulsão no tempo determinado para que essa queima seja mais próximo do ideal possível. Se eu tiver qualquer fragmento aqui, carbonização, ou na hora de colocar o bico caiu, deu uma pequena batidinha, né? Ou o cara vai dar uma, né? Ah, não, mas tá, né? Uma agulhinha para dar uma limpada, né? Acabou. A sua queima já não vai ser perfeita. Com isso, eu vou ter problemas de fumaça preta, falta de rendimento, consumo excessivo, N coisas que pode afetar devido a uma má utilização ou a má montagem de um bico injetor. Essa é a válvula que abre o retorno, tá? Quando é energizado, né, ela abre o retorno, liberando combustível para cá e fazendo injeção. Vendo isso, a gente pode chegar à seguinte definição. O retorno de um veículo diesel Comorrei é fundamental para o meu diagnóstico. Então eu consigo fazer o diagnóstico de bico injetor ou do sistema de injeção pelo retorno. Quando eu tenho o bico injetor dessa forma que o retorno é em cima dele, eu consigo fazer com que eu faça a verificação cilindro a cilindro. Então eu consigo fazer uma base de cálculo aí de saber se o volume está dentro ou fora dos padrões. Mas eu tenho montadora que eu tenho o bico injetor é dentro da tampa de válvula e eu tenho um único retorno para os 4. Então sai um tubo que vai sair nos 4 bicos e sai num lugar só. Mesmo assim eu consigo saber se o excesso de volume de retorno for alto, eu tenho algum problema de vedação nessa peça aqui, só que para identificar só com o aparelho da montadora. Fora isso eu não consigo identificar. Tá? Eu sei que tem um volume alto, mas eu não consigo identificar qual bico está ruim. Tudo bem? Além disso, sempre quando eu for fazer alguma manutenção ou a troca de um bico injetor, eu tenho que apresentá-lo para onde? Para a unidade de comando. Por que eu preciso apresentar o bico para a unidade de comando? Porque a unidade de comando precisa saber qual que é a resistência e qual que é a impedância da solenoide. E ele precisa saber também qual que é a vazão deste bico. Onde vai estar essas informações? Na parte de inscrição. Então, quando eu faço a inscrição com o aparelho dentro da unidade, essa unidade tem a informação de que qual é a impedância e qual é a resistência e qual é a vazão do bico. Por que ela precisa saber disso?
Porque na hora que ela vai energizar esse bico, ela sabe o tempo de injeção. Por vários sensores, mas ela tem que saber qual é o volume que ela tem que injetar na hora da injeção. Qual o volume a ser injetado? Ah, não, abre o bico 3 milissegundos, o que cai de diesel caiu? Não é assim. Então, com essa inscrição, ele sabe qual que é o volume, qual que é a impedância, ele sabe qual é o tempo que ele tem que energizar esse bico para o volume exato entrar dentro do cilindro na hora da sua queima. Se eu montar o bico invertido, funciona? Ou, se eu não escrever esse bico dentro da unidade, funciona? Funciona, senhores. Funciona. Vai funcionar certo? Não. Ele não funciona certo. Ele vai funcionar com a inscrição antiga. Como a vazão normalmente não vai ser a mesma, eu posso ter perda de potência, consumo excessivo, fumaça preta. Ou, dependendo da vazão, se estiver muito fora, eu posso ter quebra de motor. Por quê, senhores? Porque numa marcha lenta, o que eu ponho de diesel para manter o veículo na marcha lenta é menos que o volume de uma gota de chuva. É muito pouco para manter ele na marcha lenta, né? E vamos entender o seguinte: ele está virando aí a 800 RPM, né? 750, 800 RPM, aí, 650, depende do motor. É muito rápido. Então a quantidade de injetada ali é pouca, mas é constantemente. E eu tenho que ter o meu volume bem adequado para manter meu motor estável em condições de funcionamento. Outro tipo de injetor, né? Eu tenho um injetor aí piezoelétrico. O que muda? Na parte estrutural é a mesma coisa, só a única coisa é a velocidade de resposta e de acionamento, que o piezoelétrico, por ser por cristais, eu tenho uma resposta dele muito mais rápida. Eu consigo fazer o quê? Uma regulagem muito mais fina. Fora isso, a construção é a mesma. Uma parte que a gente gosta bem de mostrar é essa foto. Essa foto é o momento onde o bico está fazendo a injeção principal. Onde a minha queima está acontecendo aonde? Isso aqui para trás, o que é? É o que não queimou ainda. Tem que ser queimado. 8. Lógico, né? Aqui a foto, né? Parece que é um volume. Alguém já viu um bico injetor numa máquina? Eu não tenho líquido escorrendo, né? É só uma névoa, tá? Eu tenho que atomizar, por isso a pressão alta, tá? Se eu não atomizar o diesel, ele não entra em combustão. Aqui é só mostrando os conjuntos, né? Esse bico aqui é representativo, porque as formas, né? O orifício de retorno, a mola de, né? A mola aí de pressão da abertura da válvula, tá? Então, esse bico é mais representativo, porque esse modelo de bico a gente não tem ele em veículos leves, só veículos pesados. E aí a ponta de um bico de má utilização. Como assim má utilização? Combustível ruim, onde pôs graxa para montar, ou, né, falta de troca de filtro, algum produto utilizado. Dá uma olhada aqui, pessoal, orifício de injeção. É esse aqui, ó. Tem 8, né? Está injetando o que aqui? Nada. Como é que vai estar esse motor? Quadrado. Todo fora de sincronismo. Todo fora de... Olha esse aqui. A alta temperatura aqui, senhores, é ponto agravante. Tá? Então eu tenho que ter cuidado. Outro agravante que eu tenho aqui
veículo leve, picape, né? Não vou nem falar tanto van, que van é mais profissional, mas picapes. O cliente que está comprando a picape, ele veio de qual segmento? Um veículo sedã, um veículo gasolina, né? Um veículo flex, né? Ou um veículo etanol. No diesel, eu posso deixar o tanque vazio? Posso deixar o veículo parado? Abandono o veículo lá 30 dias e vou viajar. Não posso, né? Vai condensar água, vai entrar em oxidação, né? Dependendo do combustível que eu estiver usando, né? A oxidação dele é mais rápida ou menos rápida. A reação química dele com o oxigênio é muito grave. Então eu tenho que ter esse cuidado, né? E o meu cliente tem que saber dessas informações. O cara entra no segmento de diesel, entra no segmento de picapes, ele tem que ter essas informações. Por quê? Porque senão ele acaba estragando o sistema dele por falta de informação. Lógico, né? Nós brasileiros, né, estamos bem acostumados aí, sempre tanque cheio, né? Cheio de lugar para colocar combustível, né? Se você falar pro cara, você vai viajar, mas você deixa seu carro com o tanque cheio, ele fala, valeu, pode deixar comigo. Outro agravante que eu tenho aqui, tipo de combustível. Fábio, meu veículo é 2005. Não, 2008. Posso usar S10? Posso usar S50? Posso usar S500? Qual diesel eu tenho que usar nesse veículo, senhores? Se ele é um veículo 2008, o diesel indicado para ele é o S50. Posso usar o S10? Pode. Mas, lembre o seguinte, as folgas, tudo que foi feito para aquele motor, foi feito em cima do diesel S50, que tem um poder de lubrificação maior do que o do S10. Contrapartida, o S10 dá maior potência. Mas eu ponho o S10, meu carro fica melhor para andar. Fica. Né? Então, mas hoje quase não tenho mais S50. Bem, então eu vou usar o S10. Mas sabendo que a periodicidade de manutenção no veículo mais antigo tem que ser maior. Né? Eu tenho que tomar um cuidado muito maior com esse veículo. A partir de 2012, todos os veículos usam S10. Onde eu tenho um agravante maior com essas manutenções? Pessoal do interiorzão que tem fazenda, né? Pessoal que tem fazenda lá no interior. O que ele tem lá no campo dele? Não vamos contar os fazendeiros, né, grandes, que já tem todos os tratorzão top, né? Aquele menorzinho, né, que tem um tratorzinho lá mais antigo. O que ele tem no tanque de diesel lá na fazenda dele? Nem S500, né? Ele tem um 1800 lá. Você acha que ele vai até a cidade de abastecer com S10? Não vai, né? E aí vai me gerar um grande problema. Então não adianta. Não, mas é tudo diesel. Não é de tudo diesel, não. Pode me gerar esses problemas. Tá? Então na hora que eu tiro um bico lá para fazer a análise, temos relato aí de algumas montadoras que o cara conseguiu fundir tanto a coisa que para tirar o cara pendurou a corrente no bico e sacou o cabeçote pelo bico. Não saiu o bico, fundiu no cabeçote por excesso de carbonização. Tudo bem? Então tenho que ter esse cuidado. Outro motivo de eu ter redução de ruído, redução de fumaça, redução das coisas. A minha injeção do diesel de Comorreio foi fragmentada, foi repartida. Nos primeiros eu tinha uma pré-injeção, eu tenho a injeção principal e uma pós-injeção. Tudo que eu faço para melhorar, sempre alguma coisa eu estrago. E aí onde eu venho depois com pós-tratamento, né? É uma bolinha de neve, não tem jeito. Eu vou fazer melhoria, mas alguma coisa não sempre fica bem. No nosso caso aqui, na pré-injeção, redução do ruído da combustão e aumento de
Potência. Por que uma pré-injeção vai aumentar minha potência? Na compressão o ar não tem que ser aquecido? Quanto mais quente tiver, vai ser melhor na hora que eu jogar o diesel na principal? Se na hora que já estiver aquecendo, eu começar uma pequena injeção, já não começa a querer queimar? Minha temperatura já não sobe mais? Então por isso que eu vou ganhar potência. Aí eu venho com a minha injeção principal, que é o meu volume maior, tá? Que é para realmente a minha combustão acontecer. E depois eu venho com a minha pós-injeção, que eu tenho a redução do NOx, que é nocivo à saúde. Contrapartida, eu tenho a contaminação do óleo do motor. Por quê? A pós-injeção já está terminando a minha combustão e eu tenho uma para fazer o quê? Abaixar a temperatura da câmara de combustão. Por isso que hoje, nas montadoras, os novos lançamentos, eu já não estou trabalhando nem com 3 mais. Eu trabalho com 4 e se eu tiver veículo com DPF, com 5 injeções. Então na 5ª injeção, só quando eu vou fazer regeneração de DPF. Normalmente, 4 injeções. Nas montadoras, na nova que saiu agora, eu tenho 4 injeções, mas ela pode ficar modulando entre 3 e 4, não são fixas. Dependendo da condição do motor, ela modula para 4 injeções ou 3 injeções. O módulo consegue fazer esse cálculo. Entende o seguinte, nós falamos aqui que qual que é meu tempo de injeção? De um diesel? Tempo de injeção. 3,5, 3,6 milissegundos. Dentro desse tempo aí de 3 a 4 milissegundos, senhores, acontece as 3 ou as 4 ou até as 5 injeções. Isso vai variar. A fragmentação não me importa. Me importa o seguinte: da pré-injeção até a pós-injeção vai ser dentro do meu tempo total de injeção. Então, pense o seguinte: quando eu faço a injeção de combustível, eu tenho a modulação de bico 3 vezes, 4 vezes ou 5 vezes dentro de 3, 4 milissegundos. Onde eu tenho que energizar o bico, abrir o retorno e a pressão está estabilizada para o diesel ser injetado. Então, a pulsação do bico é muito grande. Devido à alta pressão, a tensão do bico da minha bobina ali, né, do meu eletroímã, tem que ser alta. Por quê? Eu tenho 200 bar, né? Eu não poderia fazer uma bobina para abrir e não ter mais o bico mecânico? Poderia fazer uma bobina para abrir ali e vencer os 200 bar? Olha o tamanho da bobina, né? Ia ser gigante. E a tensão que eu ia ter que consumir ali ia ser muito alta. Para acontecer tudo isso no bico, eu preciso de quem, pessoal? Preciso da minha bomba de alta pressão. Onde eu vou ter uma entrada de baixa pressão. Lembrando que entrada de baixa pressão é o que vai alimentar a minha bomba. Quem lubrifica a bomba? O próprio óleo diesel. Então, antes de eu mandar diesel em alta pressão lá para o tubo reio, eu vou alimentar a minha bomba. Vou fazer toda a parte de lubrificação e chegar aqui na parte de alta pressão. Então, eu tenho entrada de baixa pressão. Eu tenho o came que vai acionar, né, pelo eixo aqui, o pistão. Esse pistão aqui, senhores, o diâmetro dele é menor que uma caneta. E ele faz aquela pressãozinha, né? Não é ele que ele empurra todo aquele volume que eu preciso. Pergunta: essa bomba que dá os 1.200 bar? Sim ou não? Não. O que faz chegar nos 1.200 bar é o orifício onde vai sair todo esse volume injetado lá no bico. O que faz gerar a minha pressão é a minha restrição. E qual que é a nossa restrição? São os orifícios. Se meu bico tivesse o mesmo volume
do diâmetro desse pistão, eu não teria pressão. Certo? Sim ou não? Então, só que ela vai mandar sempre o mesmo volume. Não. Eu tenho a válvula reguladora de controle de vazão, que ela vai ser aberta ou modulada. O módulo só vai modular para qual finalidade? Por todo o motor, todos os sensores, eu falo assim, ó, para esse momento eu preciso de 1,2 milímetros cúbicos por segundo. Então ele vai deixar alimentar essa câmera aqui só com 1,3 milímetros cúbico por segundo. E é o volume que vai ser injetado. Então, a bomba aqui trabalha dessa forma. Além disso, eu tenho a saída de alta pressão, válvula de descarga, eletroválvula reguladora de pressão. E eu tenho a bomba também hoje. Essa válvula reguladora de pressão aqui, ó, ela regula que pressão? A pressão interna da bomba. Qual que é a pressão interna dessa bomba? De 0 a 6 bar. 0 a 6 bar aqui dentro. Tudo bem? A maioria das bombas aí, né? Hoje nós trabalhamos com bombas de 1 pistão, 2 pistões e até 3 pistões. Tá? E ela trabalha aí, a maioria delas, de 0 a 6 bar internamente. Ah, Fábio, eu vi lá uma válvulazinha que parece uma esferinha, que nas bombas antigas, né, aumentava a pressão. Você vai aumentar a pressão interna da bomba. Não vai aumentar a pressão de alta pressão. Tudo bem? Aí meu diagrama de funcionamento. Nesse modelo eu tenho uma bomba de transferência mecânica por palheta. Tá? Eu posso ter ela por palheta ou por engrenagem. Essa por palheta é acoplada na bomba de alta pressão. Fica nas costas da bomba de alta pressão. Então eu tenho bomba de transferência interna, válvula reguladora de vazão, bomba de alta pressão, válvula reguladora de pressão, válvula alimentadora de alimentação de combustível, válvula de lubrificação e alimentação de combustível. Tá, mas como é que funciona isso? O A, a alimentação de combustível, vai vir lá da onde isso aqui? Lá do tanque. Saindo do tanque, ele vai vir pela bomba de transferência e vai passar para a válvula de controle de vazão. Essa válvula controle de vazão vai alimentar quem, pessoal? A parte de alta pressão. Essa parte de alta pressão vai alimentar a bomba de alta pressão. Então, no caso aqui eu tenho uma com 3 pistões, onde no momento eu vou ter, né, as câmeras já todas predispostas para fazer uma admissão e 2 vai estar comprimindo. Na metade do tempo, eu vou ter a divisão aí, sempre 2 comprimindo e uma admitindo. Tudo bem? E aí meu conjunto completo. Onde eu tenho baixa pressão, válvula reguladora de vazão, alimentei as câmeras aqui e eu tenho a câmera alimentada. Onde eu vou ter a minha linha de alta pressão. E aqui eu tenho o meu sensor de pressão. Esse sensor de pressão é que vai formar o módulo. Pode liberar o pulso do bico porque eu já tenho 20 megapascal. Ou eu já tenho 200 bar. Pode modular o bico para começar a trabalhar que a minha pressão está ok. E assim funciona. Meu circuito de combustível. Nesse caso aqui eu tenho, já não tenho mais a bomba de palheta, eu tenho bomba de engrenagem. Os motores Sprinter MWM, essa bomba aqui ela é externa da bomba de alta. Fica no bloco. Então eu consigo trocar ela, tá? É uma que a gente tem informação que ela é fora. Tenho o meu filtro, componente no diesel de fundamental importância. A troca tem que ser feita sempre, né? Que
da utilização na quilometragem correta. E eu tenho que tomar um cuidado. Qual cuidado que eu tenho que tomar? Dependendo do tipo de veículo, quando eu faço troca de filtro de combustível ou filtro de ar, eu tenho que fazer o que no meu bico injetor? Um aprendizado, senhores. Qual aprendizado? Aprendizado da quantidade de mínima. É como se num veículo ciclo Otto eu fizesse a limpeza do corpo de borboleta e tivesse que fazer o quê? O reset lá no módulo para dizer que ele voltou à posição original, à posição standard. Por quê? Mesmo no diesel, o meu módulo ele é auto-adaptativo. Ele vai se adaptando com o desgaste. Quando eu faço um reparo ou quando eu faço uma troca de filtros, eu tenho que mostrar a nova posição. Olha lá, ó. Deixei o sistema em ordem. Tá? Só consigo fazer isso com aparelho. Tá? Ah, mas não dá para fazer com desligando a bateria? Não, não dá. A pergunta dele é o seguinte: é aprendizagem do bico? Pode ser aprendizagem, dependendo da montadora, usa a nomenclatura. A gente fala que é regulagem da quantidade mínima, que é a parte da marcha lenta, onde eu vou fazer ele gastar o menor combustível possível para manter o veículo estável. Tá? Aí aqui a minha válvula de vazão, eu tenho funcionamento em alta pressão, onde meu pulso de modulação está grande. Se o pulso é grande, a abertura é maior. Se a abertura é maior, o volume a ser injetado é maior. Se o volume é maior, nesse veículo em alta pressão, eu vou estar o quê? Meia carga, carga total. Essa pressão alta aqui, ó, alta pressão, vai estar em marcha lenta? Só vai estar nessa condição de alta pressão em marcha lenta se eu tiver algum defeito de sensor de pressão, sensor de pedal, que aí o motor vai estar em emergência. Se ele tiver em emergência, senhores, a maioria das montadoras tem uma estratégia chamada Go Home, volta para casa, né? Onde o veículo não para, só que ele limita o motor a 3.000 RPM. Se for um câmbio automático, ele não sai de terceira marcha. É só para o veículo não parar na estrada. Ele vai literalmente se rastejando até o local de reparo. Tá? E aqui uma baixa pressão, onde o meu pulso aqui, né? A minha largura do pulso é menor. Meu volume para a câmera lá da bomba injetar é menor. Sempre nós estamos falando aqui de volume, onde vai alimentar e esse pistãozinho aqui vai acionar. Meu sensor do reio. Então, 200 megapascal, 2.000 bar. Cuidado. Ah, vou fazer a manutenção, vou tirar o sensor, ver se não tem sujeira. Cuidado na hora de fazer a montagem e o aperto desse sensor, tá? Por quê? Ele é uma membrana, tá? Ele tem o duto, se eu deformar isso aqui, essa pressão aqui interna vai ser alterada. Então, mexer com alta pressão, eu tenho que tomar muito cuidado. Se ficar solto, pode machucar? Vai sair alta pressão aqui? Por que não? Porque esse volume aqui vai ser maior que o volume do pistão da bomba, então a minha pressão cai. Tá? Então, não, soltou o cano, vai vir dos 1.200. Não vem, senhor. Abriu o cano, meu diâmetro do tubo é maior, minha pressão cai. O elemento sensor e o diafragma. E a conexão elétrica. Aí o circuito interno. Bomba de engrenagem. Aquela válvula que a gente falou que é válvula de controle de vazão, nós também, o pessoal chama ela de M-Prop. M-Prop, modulação de proporção. Então ela modula a proporção de vazão. Ela é modulada, né? Ou modulação proporcional. Minha válvula de entrada e minha válvula de saída.
E aí minha bomba de alta pressão vista pelas costas, onde eu tenho as molas de retorno, e aqui eu tenho a minha M-Prop, ou minha válvula de sucção, controle de vazão, aí o nome de cada um que vai gerar. Eu tenho disco acionador, que é uma bucha, senhores, uma bucha de bronze. Se meu diesel não tiver com boa qualidade, meu filtro não foi bem trocado, se eu tiver um defeito nesse disco acionador, meu sistema vai estar em ordem? Não. Essa bomba tem que ser montada em sincronismo? Tem. Por quê? No momento que o bico for acionado, seja ele primeiro, segundo, terceiro ou quarto cilindro, no momento que eu energizar, que o diesel for cair dentro do meu cilindro, eu não vou ter uma queda de pressão? Sim ou não? Eu posso ter essa oscilação no meu turbo-rail? Não. Então a bomba tem que ser montada nesse sincronismo justamente para quê? Na hora que meu bico injetor estiver sendo energizado para o diesel cair no cilindro, um desses pistão tem que estar recalcando o volume que aquele bico está consumindo para manter minha pressão. Consigo manter essa pressão estável? Não, vai oscilar, mas ela oscila pouco, né? Ah, mas eu estava vendo no aparelho, eu acelerei isso. Ah, lógico, aí você deu carga no motor, ele vai aumentar o volume, aí ele vai ter uma alteração, mas fora isso eu não tenho. Se eu deixar em marcha lenta, a oscilação dele é pequena. Tudo bem? E a minha conexão? Cuidado que eu tenho que ter quando eu vou fazer um reparo. Nessas conexões de alta pressão, sempre eu tenho dentro dela uma mola e uma esfera. Se por acaso eu desmontei e não coloquei essa esfera de volta, aquela pressão de 200 bar vai para onde? Dentro da bomba. Ela aguenta? Não. Parte ao meio. Tá? Ela quebra, a carcaça quebra. Tudo bem? Então, muito cuidado na hora de fazer um reparo, sempre cuidado com as esferas. Quem tem relato aí, o pessoal costuma inverter, né? Ele inverte o turbo de alta pressão com retorno. Aí, acabou. E aí, pessoal, minha bomba de engrenagem, só mostrar uma vista aí maior, né? Onde eu tenho a minha entrada, o diesel vai ser succionado por aqui e mandado para dentro da bomba. Como eu consigo fazer um diagnóstico que ou essa de engrenagem ou a de palheta tem defeito? Sem desmontar o veículo. Teste rápido. Eu vou lá no meu filtro, onde eu tenho aquela bombinha de escorvamento, vou bombar. Se eu der partir no veículo e continuar bombando, ele continuar funcionando, é sinal que essa bomba de transferência está com defeito. Tanto essa bomba, como se fosse uma bomba elétrica ou de palheta. Tá? Então, um diagnóstico rápido aí que eu consigo executar para saber que a bomba de transferência, seja ela elétrica ou mecânica, está com defeito. Tudo bem, pessoal? Um pouquinho aí para dúvidas aí. Dúvidas, pode. Conforme você vai bombando lá na bomba de escorvamento, você pede para alguém dar partida, você continua bombando. Partiu, segurou a marcha lenta, você parou de bombar, ele morreu, eu tenho com bomba de transferência com defeito. Aí pode ser elétrica, pode ser mecânica, tá? Mas é um diagnóstico que eu consigo fazer rápido, sem maiores problemas. Mais perguntas aí? Muito obrigado. Obrigado pela atenção. Até a próxima.